Aos 20 a gente experimenta e aos 30 a gente entende. Hoje no 30 Doutores eu vou trazer uma fisioterapeuta pélvica e uma convidada especial para bater um papo. Mas antes disso eu quero agradecer ao mimo que eu recebi da WePink, que eu vou ficar cada vez mais cheirosa, e a Beat Nutrition, que está comigo agora nos meus treinos. Para começar, queria que vocês se apresentassem. Boa noite, eu sou Thaís, sou fisioterapeuta pélvica, sou empresária também e estou transformando vidas de várias mulheres aí. Boa noite, eu sou Karine Garcia, sou personal trainer, pós-graduada em treinamento de força, mas atuo na área infantil. E vim aqui participar desse bate-papo para a gente esclarecer e desmistificar aí curiosidades. Para a gente começar, eu queria saber o que é a fisioterapia pélvica e quais são os benefícios dela. Então, fisioterapia pélvica muito pouca gente conhece mesmo, mas quando a gente fala em fisioterapia pélvica, a gente está falando de disfunções do assoalho pélvico. É uma palavra grande, né? Mas a gente está falando de problemas que podem acontecer no assoalho pélvico. Dor na relação, pacientes que têm endometriose, que têm essa dor pélvica, problema para urinar, problema para evacuar, né? Muita gente aí 15 dias, 10 dias sem fazer cocô. A gente trabalha com gestantes também, tanto no pré quanto no pós-parto. Também a parte masculina, disfunção erétil, ejaculação precoce. Então, qualquer coisa relacionada ao assoalho pélvico, seja mulher, homem, criança, a gente está trabalhando. E quando que você viu que era isso que você queria fazer? Qual foi aquele teu start para decidir ir para essa área? Então, sou formada há 15 anos e eu trabalhei aí nesse período muito maior com Pilates. E sempre trabalhei com gestante e eu achava que fisioterapia pélvica era só para gestante. Comecei a trabalhar com uma gestante no Pilates e ela começou a fazer fisioterapia pélvica e eu falei, gente, calma aí, eu não conhecia isso. Na minha faculdade eu não tive. E aí eu falei assim, vou procurar, vou querer saber, porque eu era em Caxias e ela fazia lá em Ipanema. Eu falei, como que não tem Caxias, fisioterapia pélvica? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, fui para Floripa, fiz uma formação incrível em fisioterapia pélvica. E aí foi quando minha mente abriu mesmo para trabalhar com isso e fui fazendo transição de carreira. Hoje eu tenho uma clínica integrativa, continuo com Pilates, mas aí eu também tenho a fisioterapia pélvica lá, que hoje é o nosso maior público que a gente tem lá em Caxias também. E a senhorita? Eu na área de educação física só tenho uma aluna que eu necessito trabalhar o assoalho pélvico dela por conta de incontinência urinária. Então meu conhecimento nessa área é muito pouco. Estou aqui hoje para tirar todas as dúvidas. Inclusive passar meu contato. Exato. Já teve alguma história de... Olha, ela comentou agora da questão da endometriose e da prisão de ventre. Então eu vou entrar nesses assuntos aí, né? O que a fisioterapia pélvica pode ajudar nisso? Porque eu tenho endometriose e eu tenho muita dificuldade para banheiro. Então, a endometriose é um processo inflamatório que causa muita aderência nessa região pélvica. Então, você como profissional de educação física entende que se eu tenho tecidos com baixa mobilidade, pouco fluxo sanguíneo naquela região, pouca oxigenação naquela região, vai me gerar uma dor pélvica também. Então gera uma contratura involuntária daqueles músculos, daqueles tecidos, daquelas faces. Então, a pessoa é constipada, por quê? Porque essa musculatura que precisava estar em relaxamento, ela está em ativação o tempo todo. Então, quando a gente fala de constipação, a gente não está falando só de ter que beber água, ter que malhar, ter que usar bastante fibra, mas a gente está falando de função. Se eu não sei relaxar bem essa musculatura, a gente tem muito costume de fazer a força do cocô, né? Só que essa força ela não existe, ela tá errada. Quanto mais força a gente faz, mais a gente ajuda o cocô a voltar. E a endometriose, ela é adquirida? A endometriose é uma doença que ela tá aí no mundo para ser estudada. Ela é bem difícil, inclusive, a gente ver o motivo dela acontecer. Então, a gente só vê cada vez acontecendo e crescendo mais. Eu recebo muita paciente no consultório com endometriose. E aí, elas vêm com esse diagnóstico clínico pra gente e hoje, ainda bem que a mente dos médicos assim está bem aberta no quesito de precisamos primeiro passar na fisioterapia pélvica para a gente poder manter essa paciente o quão antes longe dessa cirurgia, que muitos acabam chegando à cirurgia. Mas muitas das vezes com a fisioterapia pélvica, a atividade física é primordial, a parte nutricional, a gente consegue estabilizar o nível de dor ali dessa paciente junto com a clínica médica, óbvio, e ela conseguia ficar um bom tempo aí, às vezes nem precisa de cirurgia.
E a endometriose é uma das doenças associadas, não, vou falar. Mulheres 30 a mais, o que você vê mais nesse nicho, né? Sim, a endometriose tá vindo muito nessa galera 30 a mais, por quê? Porque muita gente começou a decidir engravidar, e aí parou de tomar o anticoncepcional, e aí começam a aparecer as dores. Comigo foi exatamente assim. O anticoncepcional, ele neutraliza a dor, porque o que começa? Muita dor, muita cólica. Nossa, eu tenho muita cólica, meu fluxo é totalmente irregular, forte, então a gente precisa neutralizar isso. Então a gente vai segurar com anticoncepcional, hoje com DIU, com outros recursos que tem, e aí realmente neutraliza aquilo ali. Geralmente elas começam com isso com 16, 17 anos, né? Por isso que muitos estudos falam que a endometriose demora muito para ser realmente diagnosticada, porque é uma pesquisa com diversas coisas que precisam ser feitas, e exames e clínica também. Então, quando elas começam a parar de tomar o anticoncepcional, começam tudo a aparecer novamente. E aí começa a investigação, e aí faz exame, faz ressonância, a ultrassom, que é muito importante, e as dores começam a aparecer, as disfunções começam a aparecer aí. Então, um sintoma que tem algum problema seria dor. A dor pélvica. A dor pélvica de forma geral. Não sei se a sua é muito geral, mas ela é bem... E aí também, dependendo desse foco que vem ali, ela geralmente fica mais local também na região do foco. Entendi. Tô aqui pensando, mas não tem nada a ver com relação a parte de trás, é mais embaixo. Onde ficaria essa dor? Então, a endometriose, ela tem uma dor mais generalizada. Ela potencializa dependendo do foco. Por exemplo, eu tenho um foco aqui mais na parte de trás, a nível sacral, aí ela pode ser mais potente aqui. Tem umas que tem mais para a região da virilha, e aí porque a endometriose, ela não tem um foco só, ela vai caminhando ali na parte pélvica. A gente acha que a endometriose às vezes só no útero, e não, ela vai em outros lugares no corpo. Sim, ela pode caminhar para vários lugares. Aí tem que fazer, né, os exames ali de biópsia para ver se aquilo ali é um endométrio mesmo, né? E aí, um tecido endometrial, aliás, e aí é onde eles vão realmente ter esse diagnóstico clínico aí de endometriose. E aí mudando agora, a questão da incontinência urinária. Então, geralmente as pacientes de endometriose, elas não têm incontinência, elas têm mais retenção urinária, ou seja, elas têm mais dificuldade para liberar xixi. E aí por quê? Porque esse assoalho pélvico está muito tenso. Então a gente precisa fazer essa liberação para melhorar esse fluxo urinário. Então são pacientes que chegam lá e falam, eu faço tanta força para fazer xixi, ou eu tenho que fazer xixi pingadinho várias vezes ao dia, e aí tá mais associado a isso do que uma perda de forma geral. E para quem tem a incontinência urinária, porque faz muito, não consegue segurar, né, que já tenha... Porque eu tenho uma aluna que às vezes eu vou passar exercício de abdominal pra ela e ela não consegue fazer, porque vou fazer xixi, ela não consegue segurar. Exatamente. Então, a incontinência urinária, ela é totalmente voltada para questão de disfunção muscular mesmo, assim, totalmente a incontinência. É só fraqueza muscular, Thaís? Não é só fraqueza muscular. Às vezes esse assoalho pélvico é tão tenso que ele não consegue ter força para sustentar. Então ele é muito mais tenso, ou seja, igual o músculo mesmo aqui, né, que a gente encosta, tá duro. Lá embaixo, a fisioterapia pélvica não é sentar na bolinha, não é rebolar na bola. Eu tenho que colocar o dedo lá dentro do canal vaginal. Eu preciso sentir esse músculo. Então, quando eu vou lá, a mesma liberação que a gente faz no ombro, eu faço lá dentro do assoalho pélvico. Então, se essa musculatura está muito tensa, eu não vou conseguir ter uma força para poder fazer o quê? Segurar o meu xixi. Então, muitas das vezes eu tenho que mais liberar do que só fortalecer. Só que tem muitas mulheres que eu atendo que elas não sabem nem fazer contração. Então eu coloco o dedo e falo, vai, contrai, nada acontece. Vai, contrai, nada acontece. Então eu tenho que ensinar ela a contrair, eu tenho que ensinar ela a relaxar, para aí sim eu pensar em fortalecer. E aí eu, como educadora física, não posso, né, e nem pretendo entrar nessa área, porque eu não vou chegar na academia. Então, minha deixa aluna, deixa eu botar o dedinho aí, porque eu trabalho com a questão muscular. Eu posso fazer você fortalecer, mas nesse caso, não sou eu. Ai, catar uma fisioterapia. Porque assim, é igual a academia, não tem como eu fazer um treinamento de bíceps se eu não direcionar o treino de força para o seu bíceps. E lá no assoalho pélvico não tem, vamos apertar a bola. Não, querida, não vai fortalecer o seu assoalho pélvico.
A gente tem que realmente dar o estímulo. Eu venho, vou lá no músculo, vai, contrai, sustenta, segura. Então a gente tem um treino que a gente faz. Eu falo, às vezes, eu brinco com meus pacientes que eu sou personal Pepecator. Entendeu? Eu faço muito exercício de elevação pélvica. Isso. E eu falo, segura o pum! Então, mas aí é um outro foco, mas que eu tô percebendo. isso. Apesar de serem musculaturas ali, né, que estão em conjunto, é um outro foco. Sim, exatamente. Porque assim, foi o que eu falei, muita gente não tem uma percepção do próprio assoalho pélvico. Então, às vezes você fala, contrai aí. Tá, e aí? Será que eu tô contraindo mesmo? Será que eu tô fazendo o movimento correto? Então, e aí a gente precisa sempre trazer essa consciência desse músculo para essa mulher. Então, na fisioterapia, quando a gente inicia esse tratamento, primeiro é uma educação ali mesmo sexual, do seu próprio corpo, de você entender onde é a tua vulva, onde é a sua vagina, o que é contração, o que é relaxamento. O último de tudo é o fortalecimento. Agora deixa eu fazer uma perguntinha aqui que não quer calar. Tá, a gente tá falando toda da questão do xixi e tudo mais, mas aí você tá falando que quando vai fazer lá a fisioterapia, que você tem que colocar o dedinho e mandar ela apertar. Já aconteceu assim de ter paciente de ficar excitada e ficar molhadinha? Apesar de que a mulher é uma outra situação. Mas né, a gente tá mexendo ali no canal vaginal, é um lugar cheio de inervações. Então, a lubrificação obviamente aumenta e isso é bom até porque a gente está trabalhando realmente para aumentar o fluxo sanguíneo daquela região, então consequentemente a lubrificação ela melhora. Mas são pacientes que chegam lá com tanta dor que isso daí não vai pra esse lado. E assim, a liberação do assoalho pélvico, ela não é confortável. Ai, que delícia, tá aqui fazendo. Exatamente. Aquele nó. É ponto gatilho, Entendi. exatamente, é ponto gatilho. Entendi. Então o ponto gatilho quando tira no ombro não é gostoso. E lá embaixo também não é, mas óbvio que a gente sempre trabalha no limiar de dor dessa paciente. Tá confortável pra você? Tá tranquilo? Dá pra gente continuar? Ah, tá bom? Então beleza, a gente mantém ali. A gente nunca vai exceder e trazer um desconforto tão grande, até porque se a gente excede, ela entra em contração. E é o que eu não quero, eu tô procurando relaxamento. Então a gente sempre trabalha nesse limiar da paciente. E quando a paciente... quando a paciente relata dor quando faz sexo? Porque tem muitas, né? Meu público master, 60% do meu público é esse. Sério? Mas aí, porque assim, eu fico na dúvida porque às vezes fala assim, tá bom, ele tem o pinto grande, dói lá no fundo. Eu falo, não, meu amor, esquece. Não é o piu-piu dele que é grande. Não, é tua dor mesmo que tá aí acontecendo. Eu falo, se você tem que ir de bengala, não transava nunca, né? Porque... É verdade. Né? Então não é sobre isso, assim, é um público realmente muito grande e a variação de idade é gigante também. Então eu tenho pacientes de 18 anos a 56 anos, assim, com dor na relação, obviamente por motivos diferentes, né? Então geralmente as mais novas tem um fator religioso muito atrelado também, muita paciente que se casou, foi ter relação na primeira vez e não conhecia nada sobre o corpo, não sabia nada sobre sexo, e aí foi aquela lua de mel que realmente acabou sendo frustrante para ela. Uma lua de mel com muita dor e aí vira uma bola de neve, a primeira que dói muito, a segunda que dói muito, a terceira que dói muito, e assim tem paciente de 12 anos aí casada que nunca teve penetração. Nunca teve penetração. Não. Sim. Quando eu falo isso, todo mundo fica, o quê? Gente, isso é muito mais comum do que vocês imaginam, assim. E isso é um caso que por isso que eu falo que eu transformo mulheres, porque não é só mulher, eu até me arrepio quando falo assim, porque é tão bonito. Você faz ela se conhecer. Cara, assim, é um casamento que tá virando amizade e aquilo volta, sabe? É uma pessoa que quer engravidar e não consegue porque não consegue ter penetração. É uma mulher que não se olha no espelho porque ela se olha e não se vê como mulher. Então, assim, a gente que recebe ali... eu falo que são as mulheres que eu mais... Óbvio, todas são lindas da alta, eu amo da alta, é muito importante. Mas assim, o olhar muda, sabe? Porque imagina você estar esse tempo todo casada e não conseguir ter. E aí você fala, Thaís, mas e aí, por que isso acontece? Isso que... Não tem como a gente saber. Porque nenhum estudo hoje fala exatamente uma causa. Isso pode acontecer justamente por essa falta mesmo de conhecimento com o próprio corpo, tabu, né? Então tem muito tabu sobre esse assunto. Eu vou ter uma relação que eu não sei nada sobre e o meu corpo se contrai. Nenhum corpo tá relaxadão lá com dor. Nossa, que delícia tá com dor. Não,
Qual é a resposta do corpo? É a contração, do medo. E aí, se eu tenho contração, eu tenho baixa lubrificação. E aí vai ter a penetração, vai arder, vai cortar, vai machucar. Então esse tecido ele vai sofrendo várias microlesões nessas tentativas, até que chega uma hora que ele chega num grau de contração e aderência que não entra mais nada. Às vezes não entra meu dedo. Já cansei de atender pacientes que na avaliação meu dedo não entrava. É por isso que eu tava vendo até no teu Instagram, falando que apertado não é bom. Apertado, né? Não é bom, não. Exatamente. Tem que ser um apertado funcional, né? Então, assim, aí tem as pacientes que, assim, questão de abuso também, aí tem uma questão atrelada a isso, né? Aí o fator psicológico envolve muito também. As mais 50 a mais, geralmente tem uma questão associada à menopausa, baixa lubrificação, hormonal, e aí o que a gente está pegando muito hoje no consultório também, o uso excessivo de laser nessa região, então tá causando uma aderência tecidual muito grande nessas laser pacientes. Você fala de depilação? Não, laser vaginal. Laser e radiofrequência. Pra quê? Pra tirar a flacidez da pele. Pra tirar a flacidez da pele. Gente, as pessoas estão inventando tudo, né? E aí, assim... Porque eu falo assim, meu Deus, eu fiz depilação a laser! Não, eu também. Eu falei, como é que Não, depilação a laser de boa. É um laser bem específico pra isso. Ah, tá. Então acaba que esse tecido ele fica tão aderido que aí ele fica igual, inclusive eu até dei uma alta hoje para essa paciente, fiquei super feliz que ela veio, e quando eu avaliei, que eu olhei, era um tecido grosso, sabe? Parecia assim, pele queimada. Uhum. E aí, realmente, tinham feito 3 sessões de laser, 3 sessões de radiofrequência, e foi um tecido que ficou muito... O que elas querem, eu quero trazer estrutura. Realmente, trouxe estrutura, mas ela nunca mais transou. Ou seja, pra quê então, né? Se tu quer usar pra ficar... É bonito só pra ver, gente? Só pra tirar foto? Mas e a funcionalidade, que é o que interessa? Exatamente. Melhor mole funcional do que bonito. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, né? No quanto isso tá influenciando no pós. Não é só o momento. Qual o prognóstico? Não era uma paciente que tinha queixa nenhuma de dor. Nenhuma. E ela ficou 6 meses depois, como diz algumas pacientes minhas, impenetrável. Gente. E assim, eu vou relatar aqui, minha mãe é 50 pra cima, né? E 2 filhos de parto normal, e ela começou a ter incontinência, ela já entrou na menopausa, né? E começou a ter incontinência urinária, mas assim, só especificamente quando ela corre. Sim, sim. E aí eu não sei se é um movimento, porque ela faz muito exercício passando pélvico, mas eu não sei se essa questão, esse exercício específico, né? Se ela tem essa consciência de fazer. Eu sei que ela comprou bolinha, comprou uns negocinhos pra fazer, não sei se ela faz. A bolinha é a questão do pompoarismo. Né, pra trabalhar, tal. Então. Fala sobre isso pra mim, se ela tá no caminho certo. Então, eu ia perguntar, o pompoarismo, ele é bom, ele é ruim? Não, o que acontece? O que é o pompoarismo primeiro? O pompoarismo é uma técnica totalmente milenar, lá da Tailândia e tal, que elas trabalham com uma pegada mais sexual mesmo. É o de puxar bolinho e cuspir bolinho, basicamente falando isso. Só que aí elas puxaram isso pra parte dos exercícios de contrai e solta, que a gente vê muito na internet, né? Contrai, solta, agora comigo, você vê aquelas canecas fumando, gente. Jogando dardo, um bagulho assim. Exatamente. Lá na Tailândia. Só que agora vamos trazer a realidade, né? Quando eu falei que eu preciso preparar esse assoalho pélvico lá atrás, porque ele tá todo tenso, se eu tô com torcicolo e vou pra academia, é legal eu fortalecer essa região aqui? Não, esse momento de dor, nada é bom você fazer naquela área. Se eu tiver tensa, eu posso fortalecer naquela região? O assoalho pélvico é a mesma coisa. Então, se ela já tá perdendo xixi, ela já tem disfunção. Se eu começo a fortalecer o músculo que não tá funcional, eu vou piorar ele. Então, se eu usar bolinha, se eu usar contrai e solta, sem avaliar essa musculatura, sem eu entender o que está acontecendo com esse músculo. Ela tá muito contraída, ela tem que entender, relaxar. Eu não sei se ela realmente está muito contraída ou se ela está só com uma musculatura fraca. E aí, mesmo que ela esteja com uma musculatura fraca, será que ela realmente sabe contrair e relaxar? Uhum. Então eu posso piorar o quadro dela. E essa é a questão do pompoarismo. O pompoarismo, ele não é o ruim, não. Só que eu preciso primeiro trabalhar esse corpo. Então eu trabalho com neopompoarismo, a minha formação é em neopompoarismo. O que é o neopompoarismo?
é eu primeiro preparar esse assoalho pélvico, tirar esses pontos de tensão, treinar esse músculo a nível de coordenação e relaxamento, para aí sim a gente entrar na prática de pompoarismo. Eu ia até perguntar se existia algum exercício que a gente pudesse fazer em casa, mas não, porque vai depender da avaliação do profissional, do que você vai entrar. Por isso que não é legal comprar esses cursos online, fazer em casa de forma aleatória. Eu tô vários que ficam assim, eu não comprei não, mas quase. Sim, eu recebo muita paciente no consultório que já comprou esse tipo de curso e assim, o assoalho pélvico só piora. Terapeuta sexual que manda fazer, tem que ensinar. Não, eu canso de receber paciente lá no consultório que fala, não, mas eu já vim de outra profissional que falou que eu tenho que contrair 50 vezes no dia, que eu tenho que passar... exato. Que eu tenho que comprar vibrador e contrair. É isso que a gente ouve lá no consultório. Mas não, se eu falo assim, é fácil o raciocínio quando a gente para pensar nesse formato que eu falei com você. Eu tô na academia pra fortalecer, mas se eu tiver toda travada, eu não vou fortalecer, pô. E o corpo ali é músculo, só mudou a região do corpo, mas é músculo, ele tem que ser trabalhado como qualquer outro músculo, entendeu? Se ele aprendendo. Exatamente. E aí, agora, na questão da gravidez, é normal ter incontinência? Porque assim, agora me bateu essa dúvida. Do assoalho pélvico em relação à bexiga, tem essa união de por isso que a pessoa faz mais xixi, faz menos xixi, e aí quando que é o momento que ela tem que segurar mais, que ela tem que relaxar? Existem exercícios para grávida? Sim, durante a gestação não é normal, porém é comum. Então o normal é uma aceitação, o comum a gente vai tentando ali, né, controlar aquela incontinência urinária ou aquele escape de xixi já desde o primeiro momento que ela relata aquilo dali. Então, a gente começa a controlar, lá de 12 semanas em diante a gente já pode começar a atender essa gestante se ela já tiver liberação médica, né? E sim, aí tem os exercícios que são específicos para a gestante. E aí a gente tem que ter o controle ali de quantas semanas que essa gestante tá, aonde a gente pode chegar, o que a gente pode estar fazendo. Mas a gente consegue controlar essa incontinência ou essa retenção durante a gestação e também já prevenindo o pós-parto. E por que quando acontece no pós-parto por que acontece? Ou também não tem Então, não tem um porquê. Com certeza foi alguma alteração dessa musculatura que deu durante a gestação. Como você falou, tem o peso ali na bexiga? Sim, é um abdômen que está crescendo, é uma criança que está crescendo ali dentro, um bebê. Então tem sim uma pressão na bexiga. E aí tem toda a alteração realmente hormonal, né? Então isso daí causa uma frouxidão ligamentar também em todo o nosso corpo. E aí no pós-parto a conta chega. Então por isso que é importante a gente trabalhar durante a gestação. Não, mas por exemplo, na gestação foi tudo ok. Na hora do parto natural pode acontecer a distensão? Pode também, dependendo de como que foi esse parto, se teve algum nível de laceração, como que foi, né, essa condução desse parto. Aí pode ter sim alguns casos de incontinência pós-parto. Alguns voltam um mês depois. As minhas pacientes todas elas passam por uma consulta pós-parto. Então a gente já reavalia esse assoalho pélvico, já vê se tem a possibilidade de ter alguma perda urinária ali, e aí a gente já trata. Um mês depois, né, que a gente começa. Mas algumas elas relatam, estou espirrando, estou perdendo xixi, mas dá uns 15, 20 dias depois aquilo dali passa também. Então pode ser algo mais momentâneo. E é mito ou é verdade esse fato? Porque parto normal, quando a mulher tem 3, 4, 5 filhos, parto normal, vai ficar frouxo, vai ficar, né, com continência urinária. Então, isso que a gente tá falando, assim, obviamente, se você não fizer nenhum tipo de preparo nesse assoalho pélvico durante a gestação e pós-gestação, uma quantidade aí maior de partos vaginais pode estar acontecendo sim, porque aí, apesar da musculatura voltar para o lugar, é muita coisa que aconteceu ali em 5 gestações, né? E aí tem os riscos maiores de prolapso também, que queda de bexiga, queda uterina, intestinal, que aí também tem que ser avaliado pelo médico também, um urologista. Já que a gente está falando disso, vamos dar uma paradinha para ir ao banheiro.
Você sabia que o podcast 30 Doutores possui uma equipe para te atender? Atendimento presencial e online, dieta, montagem de treinamento, consultoria desportiva, personal trainer e médico ortomolecular. Agende agora via WhatsApp no número 21 99 703 3949. De artista, roupa importada, ela se amarra em mim. A gente tá na cara, olha o pingue dos galhos. Ela tá dando condição pra mim. Dentro da faixa azul, eu vou sentar pra... Yeah, I'ma be a rockstar, claim it. I'ma drive nice cars and claim it. I'ma top these charts, claim it. I claim it, bitch, I claim it. Yeah, I'ma dark good skin, claim it. I'ma get slim thick, claim it. The diamonds on my wrist, I claim it. I claim it, bitch, I claim it. I claim it, I'm taking. Voltando ao assunto que a gente estava de gravidez, cinta pós-parto. Positivo, negativo, nunca, jamais? Negativaço. Hoje a gente tem o taping, né, que a gente usa no pós-parto. Por quê? Porque o que a cinta faz? Ela estabiliza a tua musculatura. E você relaxa. Você fica relaxa. toda relaxada. Exatamente. O que a gente precisa num pós-parto? De uma ativação muscular. Então, o tape, ele não é para poder fazer ativação muscular, nada disso. Ele é um estabilizador. Ele traz um conforto de 10 dias ali de pós-parto para aquela gestante, que ela tá sentindo, né, nem é mais gestante, né, do pós-parto, que ela tá sentindo que tá tudo solto, que tá ruim para levantar, que tá ruim para sentar. Então, como ele é uma fita elástica, ele permite que essa musculatura ela faça contração e relaxamento durante esses dias. Além disso, os exercícios que a gente faz também no pós-parto, não é só colar o taping ali, a gente precisa ter realmente um acompanhamento desse abdômen e trazer a reabilitação dele depois desse pós-parto ali, pensando em prevenção de diástase patológica também. Tava pensando aqui, mas diástase já é outro... Não, você fisioterapeuta pode fazer. Sim, eu trabalho com essa parte também. Que é também uma das questões que chega muito lá no consultório, elas desesperadas. Eu tenho certeza que eu tenho diástase. Porque vem na internet fazendo aqui, ó. Não, bota o dedo e faz assim. Aí, óbvio, todo mundo vai ter diástase. E aí a diástase a gente tem que entender que tem a diástase fisiológica e a diástase patológica. A fisiológica, ela precisa acontecer, porque essa barriga ela vai crescer, então esse abdômen ele vai abrir. Então tem que ter essa diástase. Só que ela precisa retornar no pós-parto. E aí, quando a gente fala de patológica, é quando a gente faz a avaliação e esse músculo não responde nada. Então a gente dá os comandos e ele não mostra nenhum tipo de ativação. E aí a gente realmente precisa entrar, né, com um trabalho de função para esse músculo, de fortalecimento, porque senão ela vai sentir dores, né, nas costas, na coluna, abdominal, mais lá na frente. E dessas questões de hábitos, quais hábitos as pessoas normais, né, que não na gravidez, nocivos, que é comum as pessoas fazerem? Força de cocô, essa daí é a clássica, né? Quem nunca fez uma força de cocô? Porque lá na infância, o que a mãe falava? Vai, faz força, não tá fazendo cocô? Faz força. Eu ficava 15 dias sem fazer cocô, então eu sei exatamente o que eu passei. Ficar cruzando as pernas não é legal. Por quê? Porque quando a gente cruza a perna, a gente tá também fazendo um abafamento do assoalho pélvico, a gente não tá deixando esse músculo ali, né, relaxado, a gente tá trazendo uma contração para ele. Usar calcinha o dia inteiro, calcinha enfiada, calcinha de lycra, a gente não deixa a perereca respirar de jeito nenhum. Sabonete que eu tô lavando a cabeça, o mesmo sabonete que eu lavo o corpo, eu lavo a perereca também. Então a gente tem que ter um sabonete que seja específico realmente para região íntima, pra gente conseguir manter esse pH bem ali certinho. Rapidinho, ou seja, eu que sou professora de natação, eu ando com sabonete pro corpo, com sabonete pro rosto. Agora eu tenho que andar com sabonete pra perereca, porque um granado assim, um trezinho não resolve não, gente. E por exemplo, o que é muito importante, você como professora de natação, fica com um biquíni, um maiô molhado. Eu ia falar isso, eu fico o dia inteiro de maiô, de um lado pro outro. Isso é bem perigoso. Por quê? Porque você tá ali a todo momento aumentando a tua... não aumentando, mas piorando a tua microbiota vaginal ali. Então o risco de cândida, de ter algum corrimento é muito maior também. Então tem que trocar.
Calcinha também, né? Por exemplo, a pessoa que, eu lubrifico muito durante o dia. Aí ela vai lá e coloca um Carefree, um protetor diário. Não dá, isso aí não pode colocar. Então a gente tem que estar sempre deixando ela respirar. O ideal é ficar sem calcinha. Meu ginecologista já tinha me falado isso, né? Então, eu ando muito de um lado pro outro, então é prático eu já andar de maiô. Sim. Né? Mas em casa, normalmente, eu fico pela dona sem nada, Não, sem nada isso mesmo. eu falo pros meus pacientes, porque eles usam prótese, só que eles querem dormir de prótese. E às vezes eles chegam aqui com tudo avermelhado. Eu falei, então você dorme com a prótese na boca? Durmo. Aí a nossa boca é igual às nossas partes, você tem que deixar respirar. Exato. É o momento dele, porque a gente tá o dia inteiro ali massificando aquela região. Eu também fico sem calcinha. Isso aí, certíssimo. Essa parte eu faço. É só o cruzar a perna que eu tenho agora eu já exatamente. Porque a gente já tá acostumada, é bonito, né? Mas aí a gente vira assim de ladinho, ó, cruza ela aqui, olha como é que fica bonita a postura. Elegante. Elegante. Agora faz todo sentido porque as rainhas... Tá vendo? Aqui, ó. Gente, agora tudo faz sentido na minha vida. E nesse assunto aí, né, de postura e de, né, contração aí, pergunta que não quer calar, mito ou verdade, né? As trabalhadoras do job, né, que o pessoal fala que tá tudo largo, é verdade que, né, que excesso de relação deixa largo, que tem que fazer exercício pra fechar, que dá continência urinária? Como que é essa questão? Não, o excesso não causa lá, inclusive transem, né? Então é melhor realmente priorizar, no caso, o excesso aqui mesmo, porque não vai ficar frouxa, não. Porém, obviamente, o ideal é sempre qualquer pessoa, né, passar por uma consulta de fisioterapia pélvica para você entender como que tá o teu assoalho pélvico. Porque pode ser que uma realmente esteja extremamente hiperativa e a longo prazo o músculo totalmente hiperativo se torna um músculo fraco. E aí ter essa sensação de vagina mais larga ali. Mas não tem como a gente dizer, todo mundo vai ter. Isso aí vai depender realmente de cada musculatura. E aí, isso influencia também na sensação de prazer, né? Se o músculo tá muito contraído, se ele tá muito relaxado, ambos os extremos não causam prazer, não geram prazer. Exatamente, mulher, igual né? quando a mulher chega pra mim e fala, minha libido tá baixa, e aí a libido, ela é uma cascata de coisas, a gente tem que ir, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok, não é só fator hormonal. A libido, ela começa ali, ó, no bom dia que você recebeu, naquele jantar diferente que você chegou em casa e tava ali a mesa posta. Então não adianta você se encher de hormônio, mas dentro de casa tá uma porcaria. Então, assim, fora além do teu autoconhecimento mesmo com o seu próprio corpo, em relação a prazer. Então a gente tem que entender que a libido, ela é um contexto do teu dia a dia e não só uma questão de saúde, né? Viu, rapazes? Nada de falar que a pepeca das suas namoradas estão largas porque tá sendo muito utilizado. Vocês têm que gerar essa libido na gente. Mas isso é real. A mulher, o homem é visual e a mulher é o dia inteiro você tendo que ter. Exato. Tem que ter estímulo, né? Você tem que ter estímulo, não tem jeito. Eu ia perguntar na questão quando a mulher não se conhece e tudo mais, nunca teve orgasmo, você também ajuda, ensina como ela pode se conhecer, o que ela pode fazer que estimule isso? Sim, a minha primeira consulta é uma consulta de educação em saúde íntima, assim, eu falo pra ela, eu dou um kitzinho também pra autoconhecimento, né? Então, assim, ela precisa, primeiro de tudo, entender o corpo dela, porque senão nem o que eu vou tratar ali realmente vai ter um efeito tão bom quanto a gente espera. Então, muita gente não sabe nem como é que é o orgasmo, Thaís. Como é que é a sensação do prazer do orgasmo. Aí eu costumo explicar nesse formato assim, olha, vai dando um negócio em você, o coração começa a acelerar, é um acelerador ali dentro, ali embaixo começam umas contrações e quando o negócio explode, você só quer relaxar. Agora eu não quero mais nada, ficou gostoso. É isso mais ou menos a sensação. Você já sentiu isso? Eu acho que já. Falei, não, então você não sentiu. Porque se você tivesse, eu tenho certeza absoluta que você iria saber o que é. Então, realmente, isso assim, essa falta de autoconhecimento acaba levando realmente as pacientes não saberem o que é orgasmo, como que é. Por quê? Porque, gente, se eu também não me toco, não me estimulo, eu também não vou saber o que é gostoso. Então, se o parceiro também não tiver ali um conhecimento sobre isso, porque
como eu falei, na maioria das vezes os dois casaram sem nunca ter tido relação, se a gente não for ali botar a mão, encostar, saber onde é bom, como é que eu vou falar pra ele também o que eu gosto? Então, assim, tem uma coisa que precisa ter, lógico, aí tem as questões que a gente tem que respeitar de cada um, que aquilo ali pra ele é válido ou não dentro do que ele entende, da crença de cada um. Mas eu sempre estimulo o autoconhecimento, é pegar o espelho, olhar. Eu já tive paciente que eu falei assim, você já pegou, já olhou, botou o espelho aqui e viu a sua perereca? Aí ela, Deus me livre, Thaís, eu não, nunca fiz isso não. Aí eu falei assim, então eu vou pegar ali o espelho, que eu deixo o espelho de frente à minha maca é ginecológica, então fica o espelho em frente à minha maca. E aí eu falo pra ela assim, então eu vou pegar o espelho ali e vamos olhar junto, porque eu vou te explicar o que... Ai, não, quero não. Aí eu falei assim, poxa, mas é importante pro tratamento. Ela, posso olhar em casa sozinha primeiro? Tá, pode. Aí ela foi lá em casa, aí quando ela voltou, ela, ai, bem peguei o espelho e olhei. Eu falei, e aí, mordeu? Ou foi tranquilo? Ela, ai, a gente é bobo, né, Thaís? É o nosso corpo, não tem nada demais. Eu falei, pois é, você precisa se conhecer. Se a gente não se conecta com o nosso corpo, o parceiro não vai se conectar também. E aí entra aquelas questões todas de que tipo, ai, tá morno, ou a minha libido tá baixa, ou não tô conseguindo ter orgasmo. Então, assim, a gente precisa realmente se conectar com a gente. E você falou a questão do orgasmo agora, né? E aí a gente entra, né? A questão da incontinência urinária, orgasmo e ejaculação feminina. Isso, eu ia perguntar isso agora. Exato, que aí, né, quando que, assim... Eu vou falar que pode ser ignorância da minha parte, né? Mas... Será que eu ejaculei? Será que foi um escape urinário? O que aconteceu aqui? O negócio tava muito bom. Eu tive um orgasmo, mas o que foi isso? Será que é só excesso de lubrificação? Então, eu acho que às vezes... Talvez você possa confirmar isso, mas 90% das mulheres não sabem o que é o quê. Então, mas isso é difícil até realmente pra gente saber também. O famoso skirt, né? Só que assim, a gente só tem como saber se cheirar. Ai, meu Deus! Calma aí! Deixa acho que eu vou xixi. Exatamente. Então, assim, isso é muito difícil da gente ver. Bem difícil mesmo, é bem raro da gente ver isso acontecendo. Existem alguns relatos, alguns estudos que falam que tem sim algum líquido ali de urina envolvido nesse skirt, mas é muito raro. Eu acho que eu nunca nem tive paciente que tenha relatado pra mim um orgasmo assim. Eu nunca tive uma vez. Cheirou? Era xixi ou não? Não era. Porque dizem que tem diferença na cor, né? Que é bem branquinho, não tem cheiro de nada. Não tem cheiro, exatamente. Se tiver cheiro de xixi, é xixi, sabe? É porque, tipo, a cor, às vezes não dá pra você ver, porque ali no negócio... Uma pessoa muito hidratada vai sair branquinho. Como. Exato. É sobre isso. Vivendo e aprendendo. Porque é uma questão mais... É fisiológico ali, não é só pelo prazer. Entendeu? Você pode estar no teu ápice ali gigantesco, mas pode ser que você não tenha e tá tudo bem também. Não, e tem caras que tem fissura pra fazer a mulher ejacular, né? Que acha... Gente, isso é mas eles têm que ter fissura pra fazer pelo menos gozar, né? Porque tem uns que nem isso fazem. Tá atrelado mesmo. A ejaculação feminina só acontece quando ela goza? Não, então, é porque... Quando ela tem orgasmo? É, porque quando você tem o orgasmo, você vai fazer alguma liberação de líquido ali, mas não necessariamente é um jato, entendeu? Porque você já tá muito lubrificado. Exatamente. Por isso que é lubrificação, é o gozo feminino, é xixi. Eu acho que o pessoal tem que ficar mais apegado a se tá realmente sentindo prazer, se aquilo ali tá bom pros dois, do que se vai sair ou não alguma coisa. Isso aí é o de menos. A galera que é da... Isso teve uma época que a gente tinha um casal de amigos que vivia falando de tantra. Aí eles jogavam essa bola de que tinha que ter água, tinha que isso, porque eu falei assim, cara, mas aí vai de cada mulher, vai do que tá acontecendo ali. O Tantra é interessante no sentido do autoconhecimento. Então, assim, tanto pro casal quanto pra própria pessoa é interessante, sim, porque o Tantra é você ter prazer independente de penetração também. Então é onde você começa com toque. Eu já tive paciente que falou pra mim, Thaís, nossa, pra mim eu vou no céu quando toca atrás do meu joelho. Como que ela descobriu isso? Nossa, joelho! Exato. Meu Deus! Mas por quê? Não é um toque. É um toque diferente. O Tantra é muito interessante. É muito interessante. Eu indico pra todo mundo fazer, porque é um toque que realmente te desperta sensações diferentes do que você tá acostumado.
Eles batiam na tecla que todo mundo tinha que fazer realmente, se conhecer, fazer Sim. casal, fazer sozinho. Porque Exatamente. é um Também outro um autoconhecimento, né? Sim, exato. É porque as pessoas por exemplo, a fisioterapia pélvica é de falar de sexo. Não, a gente fala de sexo, de xixi e de cocô. Mas, obviamente, é muito mais legal falar de sexo. Então, é o assunto que, geralmente, ele vai popularizar mais nas rodas. Então, assim, acaba tendo muito tabu. Vai falar de sexo. Não, gente, é autoconhecimento, é saúde íntima, é educação sexual. Se a gente tivesse isso, leis lá do colégio, muitas coisas, eu acho, né, assim, pelo que eu vejo dentro do consultório, muitas coisas poderiam ser evitadas, até mesmo a questão do passar a mão onde não se deve, porque às vezes a pessoa nem sabe que aquilo dali não pode, a criança nem sabe que aquilo ali não pode. Então a educação sexual não é falar sobre sexo, mas sim você trazer orientação e autoconhecimento. Exatamente. Não é porque e aí tem muito do autoconhecimento, porque assim, eu tenho amigas que, tipo, tem o primeiro namorado, ficaram com ele a vida inteira e às vezes você pergunta as coisas pra ela, não, isso eu não vou fazer. Isso eu não sei. Brinquedo, vibrador, nada. Sex toys. Eu falo assim, gente, não quer nada disso, mas também se você perguntar qualquer coisa, tem vergonha do corpo, não sabe o que fazer sozinha. Sozinha? Eu falei, ué, gente, qual o problema disso? Sim. Eu atendi uma paciente de 62 anos, ela estava viúva há 6 meses. E aí, como eu falei, eu dou um kitzinho e nesse kitzinho vai um mini vibrador. Mas esse mini vibrador nem é no intuito de fazer nada sozinha, não. É porque a vibração promove relaxamento. Então, eu uso esse vibrador com alguns exercícios específicos para auxiliar nessa primeira fase da musculatura, de liberação dessa musculatura e tal, nos exercícios em casa, né? Para ela auxiliar o que ela está fazendo no consultório. E aí essa paciente era com muito tabu, muita vergonha, na avaliação ela tampando o olho, ela nem queria me olhar. Já daquela idade também, né? E aí eu falei, quando eu avaliei, eu falei, cara, tenho certeza que ela sempre morreu de dor na relação a vida inteira. E ela não me relatou isso na hora da avaliação, ela ficou com vergonha. E aí eu ali, né, eu falei, tem certeza que a senhora nunca sentiu dor na relação? Aí ela, que eu fiquei com muita vergonha de falar, mas a vida inteira parecia que eu transava com cacto. Olha isso, casada a vida toda. A vida toda. E aí eu falei, nossa, mas... E eu achava no início que era normal, mas aquilo era muito desconfortável, mas eu acabava fazendo. E isso acontece muito. E aí eu dei esse kitzinho pra ela e eu falei pra ela fazer esses exercícios, que era importante e tal. Ela começou a fazer, e aí, tá fazendo os exercícios? Como é que tá? Ela, estou fazendo assim. Ela falava assim, estou fazendo sim. Com a cara feliz. Não, estou fazendo sim, direitinho como você mandou no vídeo. Mas tem uma hora que dá um negocinho, né? Aí eu falei, um negocinho bom? Ela é um negocinho bom. Eu falei, então continua, vai até o final. Faz o exercício e termina. Aí ela, 10. Aqui eu tô me descobrindo. Então, tipo assim, cara, isso é muito legal, porque você não precisa se descobrir com 20, com 25, com 30. A gente pode se descobrir com 80. O importante é a gente se descobrir. O que eu fico triste é descobrir tarde. Então, quando eu falo no Instagram, venho trazendo a palavra, eu falo que eu levo a palavra da fisioterapia pélvica onde eu vou, é justamente pra gente não deixar isso acontecer tão tarde. E sim trazer essa consciência já ali nos 20 anos, ou quando a pessoa decidir ter a relação dela. Ou não, né? Também não precisa ter relação pra se conhecer, né? Exato. Só de estar sozinha já Exato. vai também. E você teve alguma, por exemplo, uma paciente que você leva assim, que você viu uma mudança muito absurda? Eu não tenho nem como dizer só uma. Tenho várias, assim, infinitas, né? Como eu falei, cada dia que eu dou uma alta eu sei que é uma vida que eu transformei de alguma forma, assim. Então, como você falou da sua mãe, da corrida, nossa, várias pacientes hoje, agora que a corrida então virou uma modinha, virou né? maratonista. Exato. Então, tipo assim, não é mais a idade. Aí a pessoa... poxa, eu vou ter que parar de correr porque eu fico com vergonha. Eu não tô mais indo nas festas da família porque toda hora, de 5 em 5 minutos, eu tenho que levantar pra fazer xixi. Ou é uma paciente que tá aí casada há anos e anos e não consegue ter relação. Eu costumo receber muito casal no consultório. Então, tipo assim, eu converso com os maridos. Então, assim, ver aquilo ali transformando, eu brinco que qualquer dia vai ter uma fila de maridos, assim, indo lá me agradecer lá na porta. Porque realmente é uma transformação, assim. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitos feedbacks, né, no meu Instagram e tal. Eu sempre gosto de postar porque
Muita gente chega pra mim e fala assim, Thaís, eu te sigo há muito tempo já, mas eu queria ver mais de você, porque não tem como você chegar numa fisioterapeuta pélvica e tu não criar uma conexão com ela. Eu vou ficar com você ali um tempo, eu vou ficar 40 minutos com o dedo dentro da sua perereca. Não tem como eu ficar ali assim, ó, contigo, ó. Não existe isso. Então a gente fala sobre tudo. Então muitas ali eu falo que eu tenho que fazer uma segunda graduação, né? Eu tenho que fazer psicologia agora. Porque a gente escuta muito e a gente tá ali pra escutar, eu tô ali pra acolher. Então eu deixo elas falarem. Então eu vejo muito transformação mesmo de como elas chegam ali e como elas saem, assim. É muito legal. Eu sempre me arrepio quando eu falo. Você falando essa questão aqui agora e me remeteu à minha aluna, né? Que ela fala que ela tem esse escape, né, do xixi. E aí, óbvio, eu já vou mandar ela te procurar. E ela falou, eu passo, né, muito exercício pra ela de elevação pélvica, enfim, com o intuito de fortalecer que ela falou, meu médico falou que eu não tenho bexiga baixa que fala. Eles falam bexiga baixa. Bexiga baixa e tal. Mas qual é o médico que dá esse diagnóstico? Que você, não é um problema na sua bexiga porque você teve 2 partos normais. Isso aí é um problema no seu assoalho pélvico. É um ginecologista mesmo, né? Tem o ginecologista e tem o uroginecologista. Para questões de prolapso, é mais indicado ir num uroginecologista. Entendi. Que aí ele vai dar esse... Isso, vai dar uma avaliação mais fidedigna nesse sentido. Assoalho pélvico. Isso. Ok. E, gente, aqui, ó. Minha amiga, tá, gente? A minha amiga quer saber. Tenho certeza. Pergunta que não quer calar. Anal. Qual é a influência, assim, dele, né? Bom, se fica ruim, largo, é bom, é ruim? Pode, porque não tem, pode? Pode, não pode. Porque tem muita gente que, né, tem aquele tabu de não dar trabalho, porque dói muito. Mas o ânus é uma musculatura tanto quanto a vagina, né? Então... Então, já que sua amiga perguntou... A dúvida da minha amiga aqui que mandou mensagem. Já que sua amiga perguntou, então, o pode ou não pode, eu não posso responder isso, porque isso aí vai da crença e da cultura de cada um, né? Cada um faz aquilo que acha que é viável pra si. Eu, como fisioterapeuta pélvica, eu tenho que alertar sobre a questão da musculatura. E não tem que doer. Por quê? Porque é uma musculatura. Se tá doendo, tá com tensão ou tá com alguma aderência de tecido ali. Porque eu sinto como se estivesse rasgando. Isso é tecido aderido. Então a gente tem que fazer fisioterapia pélvica. Então não é pra doer, é sim pra ser prazeroso, pra quem acha prazeroso, mas também assim, cada um vai decidir. Agora, Thaís, eu quero tentar fazer, só que dói. A gente vai trabalhar na fisioterapia pélvica. Entendi. Aí outra pergunta que não quer calar, né? Da sua amiga, né? Da minha amiga. Minha amiga. Você, quando trabalha a musculatura vaginal, você trabalha com o dedo na vagina. E quando é musculatura anal, você também tem que ficar com o dedo. Não, na verdade eu trabalho nos 2 segmentos, né? Porque tem musculatura ali de que a gente consegue acessar pelo canal vaginal, que é importante também para isso. Na verdade, a gente faz a liberação de todo o assoalho pélvico via canal vaginal. E o toque retal a gente só faz mesmo se tiver muita indicação, porque realmente é mais desconfortável, então a gente só faz se realmente tiver indicação. É perigoso! Perigoso em qual, porque eu trabalho com incontinência fecal, então assim... Pra mim é o de menos, exato. A minha área da saúde só inclui outras coisas. Não, eu também vou, só que eu vou em cima. Lá pra baixo, tô fora. Deixa pra ela que a gente já sabe que tá mais do que provado, que sabe muito. E falando aí nesse assunto de musculatura, né, anal, pélvica, antes de relaxar e de repente as pessoas que gostam de sentir prazer com sexo anal, tem um preparatório, né? A tal da chuca é indicado, não é indicado? Não é indicado, por quê? Porque você tá alterando toda a microbiota intestinal. Então, se você joga uma água ali dentro, você causa uma confusão nessa microbiota. Thaís, mas e aí? O que a gente faz? O ideal é evacuar normalmente mesmo e ter a relação. E usar preservativo também é indicado. A certeza do canal limpinho, até pra você trabalhar, Thaís, exato. né? Chocada. Mas não é indicado, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É alimentação saudável, beber água, evacuar bem e tá sempre com o intestino livre. Então, porque tinha uma amiga minha que realmente ela botava água quente. Meu Deus. Cozinhava o intestino. Tem uma galera que faz um troço assim. Eu já ouvi, assim, questão de nem
partindo pro âmbito sexual, não, mas da prisão de ventre, né? Das pessoas comprarem, porque vende. Então, mas a aí... tal da chuca na farmácia que você... Então, mas a chuca que eles fazem, que tua amiga perguntou, da chuca... Então, é a que bota água mesmo ali, isso, que é o com chuveirinho. O chuveirinho de chuveiro, exato, aquela não, tampão assim. Esse daí eles usam pra fazer lavagem mesmo. Então, é um produto específico, não é uma água. Não altera tanto a flora intestinal. Não, ele é específico. Obviamente que não é algo que... então Thaís, então eu não vou usar água e vou comprar isso. Não, isso daí é pra quem realmente tem algum fecaloma ali muito grande, um cocô muito grande que não quer sair de jeito nenhum. E aí você tem que usar aquilo ali de forma emergencial. Mas não é algo que você vai ficar usando pra fazer sexo anal. Então acredito que na mesma linha de raciocínio, azeite, manteiga, essas coisas que a gente vê na internet. Olha, sex shop tá aí, gente. Eu acho muito válido, tem lubrificante. Nada de óleo de coco também. A gente vê umas negócios assim esquisitos, né? Na reportagem, na hora do negócio você vê o que tem na sua frente. Eu fico pensando onde essa pessoa tá atrasando pra pegar um azeite. Porque não é possível, gente. Né? Então, assim, a gente, sex shop tá aí cheio de material, cheio de produto bom pra você tá utilizando. Não colocar também nada que não seja recomendado, né? Porque os médicos aí agradecem. Shampoo, condicionador, pessoal, milho. O pior é quando chega no... Eu caí. Pessoal da emergência. Microfone. O pessoal da emergência do hospital agradece. Então, assim, foi o que eu falei, é muito legal ter sex toys, quem gosta, é realmente algo que diversifica ali no teu dia a dia, né, sai daquela rotina do sexo ali normal, que a gente tá fazendo. Tem gente que gosta de usar, ótimo, quem não gosta tá tudo bem também. O que eu sempre levanto a bandeira esteja sempre gostoso pra você e pro seu parceiro, não pode estar só pra um ou só pra outro, os dois precisam estar gerando prazer um no outro. Então, assim, se pra você usar um sex toy, um vibradorzinho, alguma coisa, é interessante colocar no meio da relação ali, coloca. Agora, se não for também e o tradicional tá gostoso, vambora. O importante é tá bom. Em algum momento o vibrador ele é nocivo? O excesso dele, alguma coisa? Então, o excesso dele ele pode causar uma denervação do clitóris. E aí você começa a ter diminuição de sensibilidade ali daquela região. Então, nada em excesso é bom, né? Nem o excesso também de uso de vibrador, porque ele acaba tirando um pouco mais ali dessa sensibilidade. Aí a gente tem que fazer um processo de ressensibilização do clitóris. Então, isso eu vou falar, é uma experiência minha, tá? Eu fiz uma lipo na minha barriga e antes da lipo era tudo, show de bola, tranquilo. Depois que eu fiz a lipo, é uma dificuldade. Foi quando eu comecei a introduzir o vibrador e tudo mais, porque sozinha eu não tava conseguindo. Sim. Eu tenho alguma coisa, porque era na região daqui, né? Então, mas foi só a lipo, não teve abdominoplastia? Teve uma puxada de pele. Então, lift, tipo um lift. Então, aí pode ser que tenha alguma correlação a nível de cicatrização ali, né? Então, você tem um tecido onde você corta, então você diminui o que você manda ali pra baixo, vamos dizer assim, bem de forma grotesca, né? Então pode ser que tenha acontecido alguma questão mesmo de sensibilidade ali naquela região. Então a gente tem que fazer a liberação dessa cicatriz tanto por fora quanto por dentro pra gente melhorar o processo de circulação daquela região, tacar sangue, oxigênio e aí a gente aumenta a sensibilidade. Interessante. Muito bom. E esse processo de irrigação como que... Seria aumentando mesmo a circulação local. E aí, por exemplo, se eu tenho uma cicatriz, eu tenho que fazer a liberação mais dessa cicatriz, tirar a aderência dela, fibrosa, se tiver. Tá. Entendi. Interessante. Não, muitas dúvidas foram tiradas. Muitas coisas que eu achava uma coisa e a outra. Exato, e isso até pra mim, que sou profissional de educação física, né, que trabalho com essa musculatura, às vezes a gente tá achando que tá indo por um lado, mas tem que ter a avaliação de um especialista pra saber que caminho seguir, né, e às vezes não é um caminho que eu atuo, no caso. Por exemplo, as pacientes que fazem academia e tem uma incontinência urinária, tem muito exercício que eu peço pra associar na academia. Por quê? Porque na academia é muito comum a gente ver a galera pegando muito peso e assim, travando, prendendo o ar. Eu tô só jogando a bexiga pra baixo, Então eu tenho que orientar ela que na academia, no crossfit, então, que a grande maioria hoje em dia tá tendo alguns escapes,
como que você tem que respirar, como que você tem que ativar esse assoalho pélvico na academia. Só que isso ela só vai entender quando ela passa na fisioterapia pélvica, porque ela vai sentir ali, que eu tô com o dedo ali e falo, ó, você tá sentindo? Olha como é que tá acontecendo. Porque, por exemplo, uma paciente que pede, tipo a sua mãe, possivelmente ela tem uma falha na pré-contração. O que é isso? Ela não consegue ativar essa musculatura, ela não consegue contrair essa musculatura quando ela tá fazendo algum determinado tipo de esforço. Se eu vou tossir, se eu vou espirrar, eu tenho que ter contração. Tossir, espirrar não, é só corrida. E ela faz corridas longas, assim, 15, então, 21, 42 quilômetros. Essas corridas, ela vai com absorvente noturno, porque senão ela acaba a corrida toda. Não é uma pessoa mijada. que não se cuida, mas é uma pessoa que não sabe. Que não sabe. Sem informação. Exato. Então, assim, se ela tem a falha nessa musculatura, né, nessa fase de pré-contração, não vai adiantar na academia eu mandar ela contrair, porque ela não sabe fazer. Então eu tenho que treinar ela antes e aí ela associa isso na academia. Então eu faço isso sempre. Toda paciente minha que vai pra academia ou vai pro crossfit, eu treino ela lá com as coisinhas de academia. Eu tenho peso, eu tenho kettlebell, eu tenho as coisas. E eu falo, não, na academia você não faz assim? Então vamos fazer aqui. Vê se aqui você tá conseguindo ativar, tá conseguindo sentir. E a gente tem um aparelho, né, caso essa percepção esteja ruim, a gente consegue colocar um aparelho ali dentro, o biofeedback intracavitário, e aí a gente liga ele no computador e a gente pede o movimento e ele mostra a curva. Então eu consigo saber também. Interessante, você agachando com fio na perereca. Exatamente. Gente! Ai! Eu vou ser Agachando pelada. Exatamente. Você tá jogando videogame com a perereca. Ai, gente, que coisa Porque interessante. é um joguinho mesmo. Que maneiro. Muito legal. Não, mas eu já percebi que eu tenho que ir lá. Sim, já sei. Eu, além de indicar minha aluna, eu vou aí. junto. Isso veio na minha cabeça porque a gente falou antes. Ir muito ao banheiro é normal, não é normal? Não, nem um pouco normal. É muito famoso o nome da bexiga hiperativa, né? Que são essas pacientes que fazem xixi diversas vezes ao dia. Eu já tenho paciente que já veio com, a gente chama de diário miccional, que é a quantidade de idas que ela faz ao banheiro no dia. Ela ia 100 vezes. Nossa. Ou seja, ela não ia, ela vivia no banheiro, né? E aí é onde entra naquela questão que você falou assim, você vê muita mudança na vida das pessoas. É uma paciente que não conseguia brincar com o neto, ela não ia na praça, ela não ia mais às festas, ela só ficava em casa. Porque pra ela sair era desesperador. E essas pacientes, elas têm dor pélvica também, porque fica aquela sensação de estar sempre querendo fazer xixi. Então não é normal. Não é normal ficar segurando o xixi também durante muito tempo. Então eu sempre, é legal, você pegar meu WhatsApp, eu tenho áudios de xixi das minhas pacientes. Porque eu falo, vai num banheiro e grava um áudio, porque eu quero saber como que tá teu jato. Porque esse jato tem que estar forte, ele tem que estar linear, ele não pode molhar dentro das pernas. E aí a gente, no próprio áudio do WhatsApp, eu já sei se esse jato tá bom ou não tá. Gente, muito bom. Calma aí, deixa eu ouvir o seu xixi. Essa semana uma paciente falou assim, gente, eu nunca imaginei que eu ia mandar o áudio do meu xixi pra Eu alguém. nunca imaginei que já descobri que a gente faz videogame com a perereca. A gente manda áudio pra ela ouvir. De xixi. Gente. Então, assim, E falta de cocô, né? Que eu vejo bastante também pra ver se tá bonito. Não, então, tem a minha médica, ela falou, você já olhou, você foi no banheiro e você olha seu cocô? Aí eu olho. Mas a maioria não faz isso. Mas é muito importante. Pela questão da endometriose, eu já tive outros problemas também de útero, já fiz cirurgias, enfim. Antes de eu fazer a cirurgia do tumor que eu tive, eu comecei a ter sangramento nas fezes. Então, depois disso, eu passei sempre a olhar. Cara, as fezes, ela fala muito sobre o nosso corpo, né? Então, assim, a gente precisa olhar. E aí eu tenho que pedir, né, realmente a foto, né, da paciente, que eu tenho que ver. Não, porque às vezes a gente nem sabe, né? Nem a gente sabe. olha e fala assim, às vezes nem sei, só olha e fala assim, não sangrou? Tá bom. E o xixi é a mesma coisa, assim, na minha avaliação eu pergunto, você faz força pra fazer xixi? Aí a pessoa fica assim, força? Ai, não sei. Mas você esvazia a bexiga completamente? Eu acho que eu esvazio. Como é que é o teu jato de xixi? Ai, nunca reparei. Então, assim, realmente, a nossa rotina é tão insana que a gente senta, faz xixi, faz às vezes tá em qualquer lugar, faz... outra coisa importante, dica boa.
sentar sempre no vaso para fazer xixi. Mas eu tenho nojo no shopping, leva um lencinho umedecido, limpa a tampa. Eu levo álcool sempre. Mas tem que sentar, porque a gente precisa relaxar essa musculatura. Se a gente fica fazendo xixi ali meio que em pezinha, a gente está só contraindo essa musculatura e é onde começam a aparecer o que a gente chama da bexiga hiperativa, indo várias vezes ao banheiro, porque tensiona demais. Outra dúvida, o fazer cocô de cócoras. É maravilhoso. Deveria todo mundo fazer cocô de cócoras. Ela deu uma pausa sério, assim, tipo, sério. É sério, por quê? Quando a gente faz cocô de cócoras, a gente tem um alinhamento do nosso intestino. Então, a gente, além de relaxar essa musculatura, ele alinha. Então, cocô, ele, ó, só escorrega. Então, quando a gente vai fazer cocô no vaso... Não, eu tô falando isso porque... pensando na posição. Porque... A minha... proctologista, né, que depois eu tive que fazer acompanhamento por conta que o tumor estava pressionando muito o meu intestino, enfim. E ela falou, faz cocô de cócoras. Então eu já sento pra fazer xixi, às vezes tudo na mesma posição, né, Sim. que é pra facilitar o trabalho. E não xixi, não, só quando eu sei que eu vou fazer cocô que eu sento de cócoras. Né? Mas e aí ela falou, porque facilita, né, Isso. e tal, e é verdade. Mas aí óbvio que volta ali o que a gente precisa entender. O assoalho pélvico precisa estar funcional. Se o seu assoalho pélvico está funcional, se você está se alimentando bem, se você está fazendo atividade física, você não precisa fazer cocô de cócoras, porque você vai sentar no vaso e você vai fazer cocô. Agora, a pessoa que está nesse processo de melhora, isso auxilia. É igual sentar e botar aquele banquinho no vaso para fazer cocô. Então, isso daí, tipo assim, é a cerejinha ali do bolo para quando o negócio tá precisando acontecer. Mas o certo mesmo é sentar no vaso e fazer cocô. Mas para quem tem dificuldade, ajuda muito. E quando eu ficava 15 dias sem fazer cocô, eu cansava de fazer cocô de cócoras. Coisa boa. Vamos lá. Você gostaria de falar mais alguma coisa que você acha que todo mundo deveria saber? Então, todo mundo precisa se reconectar. Eu acho que essa é a frase, assim, se reconectar com o seu próprio corpo, não ter medo, se acolher, se entender, né? Então, a gente não tem que ter medo de se olhar no espelho, se tocar. Hoje em dia a gente vê muito sobre essa questão da parte íntima, estética íntima também, né? Então, até onde isso realmente é uma necessidade ou até onde isso é uma falta de autoconhecimento, de entender que a sua vulva vai sofrer transformação e será que aquilo ali realmente é necessário? Então, assim, esse autoconhecimento, esse reconhecimento com o próprio corpo, para mim, é fundamental. A gente não pode ter medo de se acolher. Então, para que todos e todas, né? Sim. Se saibam mais de você, me fala suas redes sociais, como te acha. Então, meu Instagram é doutora Thaís Assis, sem H. Eu atendo em Caxias, na 25 de agosto, na Barra, no Lead Américas, e futuramente está chegando um terceiro lugar aí que quem me seguir lá vai saber. E você, Chuchu? Deixa as considerações finais, fala suas redes sociais. Eu adorei o nosso papo, foi muito esclarecedor para mim, né? Apesar de não ser o nicho que eu atuo, eu trabalho muito com criança, com natação. É sempre bom a gente agregar valores e agregar conhecimentos, né? Não, e hoje foi muito enriquecedor, de verdade. Eu atendo a domicílio, atendo na academia na Barra, Zona Sul. Meu Instagram é @Karine, com K e E no final, _GGC no Instagram. Então, quero agradecer vocês por estar mais uma vez com a gente, tá? Então é aquilo, aos 20 a gente experimenta e aos 30 a gente aprende. Um beijo e até a próxima.